Oi, gente, tudo bem? Então, a gente está aqui hoje no meu cantinho, Pode Me Contar, meu podcast, trazendo duas pessoas incríveis que eu consegui arrastar até aqui, com muita dificuldade, mas eu consegui, que elas estão super ocupadas. É a influencer Carol, The Cracking Music, e a sua mãe. Elas vão se apresentar melhor, as suas titulações, vão dizer como é que aconteceu tudo que aconteceu, como é que elas chegaram até aqui, tá bom? Então vamos lá, Carol, começando com você. Vamos lá. Gente, muito obrigada por ter me recebido aqui. Então, eu sou artista musical, comecei com essa parte de artista musical, e em 2020 eu percebi que não dava para fazer a transformação só através da música, que a gente tinha que começar a ensinar isso, porque a parte da lei da atração, de energia, já fazia parte das minhas músicas, do que eu me propunha fazer dentro dos shows e etc. Só que não dá para ficar só nisso. Você não consegue sustentar uma transformação muito grande só em alguns momentos. Você tem que ter isso no dia a dia. E eu aprendi isso porque eu cresci assim. Não foi uma coisa que eu aprendi num livro ou algo depois. Como eu cresci dessa forma, pelas formações da minha mãe, enfim, toda a parte de medicina chinesa, ela tinha um spa na época, e também tem toda a parte da biologia, tem toda a parte do Feng Shui dentro da parte da filosofia chinesa. Então, quando eu voltava da escola, eu voltava para isso. O meu mundo era esse. Então, eu achava que todo mundo falava sobre elementos. Do spa, né? Eu achava que todo mundo falava sobre energia. Para mim, isso era muito óbvio. Frequências e etc. E isso me ajudou muito na minha carreira. Minha carreira internacional, todas as coisas que eu consegui eram coisas impossíveis. Então, eu consegui um hit na Itália em 2016. Eu fiz uma turnê nos Estados Unidos em 2018 para americanos. Foram 3 estados. A gente fez show em Los Angeles. Então, eram coisas que eram impossíveis para uma artista que não tinha investimento, que não estava em grandes gravadoras e etc. E tudo isso através da lei da atração. Quando você sabe mexer com a energia, você consegue manifestar as coisas que você quer. Na minha opinião, existem 2 pontos principais nisso. É a questão de você atrair o que você quer e você estar preparado para aproveitar o que você atraiu. Isso poucas pessoas falam, né? Com certeza. E Andréia? Crescimento não é tão difícil. Agora, se manter lá, continuar crescendo, que é uma grande dificuldade. No bem-estar, né? No bem-estar. Vamos falar, porque esse cobra o preço. Eu sou a Andréia, muito obrigada por estar aqui. Conhecida como Mama Cracking também. Conhecida como Mama Cracking, você vê, né? Então, saí de Andréia Martins para Mama Cracking. Então, eu sou bióloga, eu sou iridóloga, eu sou acupunturista, trabalho com toda a área da medicina chinesa, dentro da área da medicina chinesa, você também tem a parte do Feng Shui, que eu chamo de Feng Shui. Mas as pessoas conhecem como Feng Shui. Isso. Então, eu fui fechando todas as áreas que a medicina chinesa pega, porque não é só acupuntura e shiatsu. Tem dietética chinesa, tem fitoterapia chinesa, eu sou instrutora de Tai Chi Chuan, então eu fui pegando toda essa área. Aí depois eu fui para radiestesia, enfim, eu fui fazendo um monte de coisa. Sim, é uma enciclopédia. 58 anos imensas, vou ficar aqui a tarde toda. Exatamente. Não, isso há 30 anos. Sim. Então a minha visão de mundo é toda assim. Completamente diferente. E quantos anos você tinha quando aconteceu tudo isso? Olha, foi antes de eu nascer, porque eu tenho 29, e quando eu tinha 5 anos de idade, ela estava no auge, ela fez o primeiro congresso do Rio de Janeiro de energia. E quando você materializou a lei da atração na sua vida, você tinha quantos anos? Aí foi na minha parte musical. Não, mas começou antes. Com 16 anos, foi por isso que eu comecei a trabalhar com ela. Deixa ela falar. Exato. Dedura. Com 16 anos, ela foi pra internet, e ela já fazia as músicas, mas ainda não era música eletrônica. E ela começou a buscar produtores, né? E como ela cantava em inglês, ela não encontrava esses produtores aqui no Brasil, Sim. né? E aí, de repente, ela encontrou o Stuart Epps. E de Londres, ele falou, vem para Londres que eu te produzo. E quando ela tinha 16 anos, eu falei, você é louca! Você está se metendo na internet, isso vai dar problema para você. Aí, o que eu fiz?
eu comecei a acompanhar. Nossa, eu pedi gente que eu conhecia para saber quem era o Stuart Epps. Depois descobri que era um grande produtor em Londres. E trabalhou com Elton John. Com Elton John. Eu falei assim, como é que essa garota conseguiu achar isso aí? Porque era impossível, né? Da atração. E foi o que eu falei. Londres você não vai, entendeu? Aí continuou fazendo música, continuou e começou a buscar produtores de música eletrônica. Foi quando ela decidiu ser para a parte de música eletrônica, que o Stuart ela ainda era, como todo adolescente, é roqueiro. Primeira coisa, eles vão ser roqueiros, Sim. né? Aí depois ela descobriu a música eletrônica e se apaixonou. Aí ela começou e de repente ela virou e falou assim, como é que é o nome dele? Eu gostava muito do Avicii, mas você procurou o nome dele verdadeiro. Eu procurei o nome dele verdadeiro, aí eu fui parar numa página do Facebook que estava sendo gerenciada pelas equipes da gravadora dele. Só que ninguém sabia. Aí eu falei, isso é página fake, Carolina. Para de se meter com isso, porque isso não vai. E aí ela falou que tinha uma música e que ela queria que eles produzissem, desse rebuscada na música, né? Aí ele falou, manda a música. Eu falei, Carol, você caiu numa página fake, você não tem condição. Isso ela já estava com 19 anos. Aí, de repente, eu comecei a acompanhar a página. Uma página do Facebook, entende? Aí, quando ela foi na página, a página virou e falou o seguinte, mandou um recado para que os músicos parassem de mandar música para lá, porque ela era um braço da... Como é que era o nome da gravadora? Era Levels no início. Da Levels, né? É. E que se eles quisessem a música, eles mandavam. Eu falei, Carol, a página é verdadeira. Aí que você descobriu, né? Manda a música. Aí eles direcionaram ela para uma gravadora que pegava novos uns produtores que pegavam novos artistas. Que era a Versa, né? Era o Aversa na época, depois eles mudaram o nome. E ela começou a produzir com os produtores que trabalhavam não só com a Avicii, como os outros nomes grandes da música eletrônica. Então, aí foi a manifestação inicial. Foi a primeira grande manifestação. Essa era impossível. Então, e o que você fazia especificamente? O que é a lei da atração primeiro, para você explicar o que você fazia para isso ter acontecido? Para isso acontecer. Isso. Tá, ok. A lei da atração nada mais é você atrair aquilo que você mais pensa, aquilo que você mais foca. É isso que funciona a lei da atração. Por mais que ninguém venha falar sobre lei da atração, tá todo mundo sendo influenciado por ela. É uma lei. Exatamente. Só que as pessoas que não gostam de... Quer dizer, tem gente que tá dando certo que não fala sobre lei da atração porque não tá no dia a dia, não é uma coisa que eles conversam sobre. Mas não normalmente... não é consciente. Às vezes até são, mas assim, não tem por que eles ficarem falando sobre isso. Sim. E tem pessoas que ficam muito resistentes à lei da atração, porque é muito chato você descobrir que a sua vida, de repente, não tá do jeito que você quer e foi você que atraiu aquilo. Sim, é uma responsabilidade, né? Exatamente, é muito chato admitir isso. Sim. Então, muita gente fala dessa forma, eu acho que não funciona e tal. É uma proteção, né? Sim, com certeza. Mas eu acho que quando você começa a ter consciência de que o que você mais pensa é aquilo que você atrai, você vira e fala, então eu posso ter as coisas que eu quero, só eu pensar da forma correta sobre isso. Então, quando você é bem mais nova, você tem menos resistência. Muito menos. Muito menos. Então, você brinca muito mais. Sim. Então, eu virava e falava, cara, eu quero produzir com o Avicii. Eu quero produzir com produtores tais, eu quero ver minha música dessa forma. E eu pensava nisso todo dia. E eu não pensava que não era possível. Sim. Porque eu não tinha outra opção. Eu não conhecia ninguém, então eu não tinha o não. Até porque o jovem, ele é assim, né? Exatamente. Ele fantasia, ele acredita e ele... Eu ficava ouvindo as músicas, eu me imaginava produzindo e eu me imaginava, sabe, com a música assim, eu falava, nossa, seria tão bom. Porque o que acontece? Eu não entrei na música com a visão de eu quero ser uma artista assim, assim, assado. Como eu vim sendo criada por essa forma de energia, eu enxerguei na música uma forma de transformação mais rápida. Sim. Da mente. Sim. Então, antes de eu entrar pra música eletrônica, era assim que eu pensava. E eu virei e falei assim, cara, tem que haver um tipo de música que a gente consiga proporcionar mais rápido a transformação dentro da mente. E a música eletrônica, ela proporciona isso. Seja pelo BPM, seja pelas letras. E não fica de uma forma cafona, sabe? Sim. Porque imagina uma letra autoajuda, numa música lenta. Sim. Nossa, ia ficar o Ela tem uma determinada vibração, então, Exato. né? Ela vibra de uma forma... E era um segmento que falava sobre isso. Era um segmento que falava sobre bem-estar, transformação. Que falava sobre isso. Então, Sim. eu acho que ela
ela se encantou com os festivais que você ia, com os festivais, com a forma dos artistas de proporcionar isso. Você via exatamente... Quem tem a visão da energia consegue circular esses momentos, assim. Você consegue ver quando a pessoa entra no estado da gratidão, no estado de receber. Você consegue ver as mudanças na fisionomia. Então, eu estudei isso durante muito tempo e como isso funcionava no cérebro. Mas isso que você tá me festivais, falando... quando as pessoas abriam, como é que eles chamam? O Believer, né? Que é o estado de receber. Quando você tá tão E entregue... isso dentro de um festival de música eletrônica. Sim. Mas então, isso é interessante você falar, porque tem muita gente que tem uma visão muito negativa da música eletrônica, né? Que passa, não, esse lugar, dessa música... Isso desmistifica um pouco, né? Existe uma rixa dentro da indústria musical. Entendeu? Então, a gente tem que lembrar que a indústria musical, toda ela é comercial. Sim, claro. Então, o que vai ser falado, como quais estilos vão ser taxados, isso daí vem também de uma parte comercial. A música eletrônica, ela entrou muito forte dentro dos festivais. E os festivais ganham muito dinheiro. Os artistas de lá, eles não dependiam de tanto investimento. Eles começaram de uma forma independente. Eles começaram de uma forma independente. E os artistas, eles não detinham tanto investimento, eles não estavam nas grandes gravadoras. Então, existe um certo, vamos tentar queimar isso aqui pra, entendeu? Negócios são negócios. Sim, com certeza. Nesse jogo aí, existe essa parte. Com certeza. Então, você me falou aí que você já se imaginava, Eu imaginava, pensava... Pensava e se via naquilo. Então, você fazia já uma técnica de visualização? Ela não imaginava o contrário. Eu não conseguia imaginar o contrário, porque não tinha o contrário. Aquilo ali era real. Então, eu não precisava fantasiar tanto. Eu simplesmente ia pra internet, porque você tem que agir, não basta só você querer. Você tem que agir, mas você tem que se deixar aberto. Porque quando você não tem a resistência, você não consegue imaginar e se não acontecer. Isso é ótimo. Entendeu? Então, não tem o e se, né? E se? Não tem o e se. Porque se tiver o e se, não acontece. Não acontece. Gente, isso é muito importante, né? Exato. Então, eu ia pra internet e ficava, sei lá, fazia as coisas normais, assim. Mas eu sempre deixava um espaço, como é que diz? Não programado. Porque é aí que o universo age. É no não programado. Isso é muito e aí eu legal. consegui encontrar. E não foi uma só vez, não. Todo ano eu conseguia manifestar uma coisa grande. Sim. Então, eu separava. É isso aqui que eu quero. Sim. Então, primeiro foi a produção. Depois foi o hit na Itália. Olha, caiu uma gravadora independente, me chamou pelo SoundCloud. Eu nunca usava o SoundCloud. Entendeu? Eu não quis trabalhar com a gravadora porque era de música pop e eu queria música eletrônica. A gravadora não tinha influência grande. E no final daquele mesmo ano, trabalhando com aquela gravadora, mais de 4 músicas por mês. A segunda música que nós lançamos foi adicionada no álbum de hits da Universal Music Itália. Como eu ia imaginar? Eu era a única artista desconhecida do álbum. Tinha Avicii, tinha os grandes DJs como Dimitri Vegas, Like Mike, Jason Derulo, Tipo assim, Neil. como? Não sei. Não sabe. E a única música que eu achava que não ia Impressionante. emplacar, entendeu? Nossa. A única música que eu achava que não ia emplacar. Então, sempre você marca. E aí, eu comecei a guardar essas referências de... Cara, eu sempre consigo algo grande, então o que eu não vou conseguir? Sim. Turnê dos Estados Unidos, mesma coisa. Sim. Todo mundo falou pra mim, impossível. E eu falei da turnê nos Estados Unidos, eu fui convidada pra eu ia fazer uma pequena aparição dentro da iHeartRadio Hollywood, Califórnia, da rádio. Várias rádios. Deixa eu contar essa. Várias rádios. E todas as rádios americanas sempre terminavam da seguinte forma: e quando que você vem? Ela dizia assim: final do ano eu tô aí. Mas não tinha nada marcado. Nada, absolutamente nada. Eu levava o esporro dela. Isso é da importante. minha relações públicas de lá. Nada. Para de mentir, Carolina. Exatamente, para de mentir. Você vai ter problemas. Porque você fica falando que você vai no final do ano e você não tem nada. Nenhuma programação. Nenhuma programação. Eu falei assim, eu acho que eu vou ter que pagar a viagem para você ir e voltar só para dizer que foi. Porque não tinha nada. Eu falava, para... E ela falava isso ao vivo, em rádios Mas olha só, grandes. você não precisa acreditar muito. Eu não tinha referência. Então, Sim. por exemplo, eu não sabia o que era tocar lá fora como uma artista Mas você internacional. desejava. Eu desejava. Sim. Então, tudo que eu tinha de oportunidade para falar, eu falava como se fosse a coisa mais normal do mundo. Sim. E ela começou a ensaiar. Pra eu turnê comecei que não a ensaiar. existia. Mas ela estava fazendo... É isso que você chama de agir, né? É isso que eu chamo de Você agir. estava agindo para que aquilo acontecesse. Ela Você fazia não ficou ginástica. parada, né? Eu fazia ginástica todos os dias. Eu fazia o Pra poder treinamento ter- como se eu fosse pra turnê, entendeu? Eu ia ensaiar no estúdio, eu fotografava.
Sim. Eu mandava até o meu release pra festivais e tal. E todo festival que eu mandava, eu falava, esse vai me contratar e vai ser assim, assado. Nenhum desses me contratou, mas eu recebi um e-mail em setembro de um festival que eu não mandei, que a minha Relações Públicas não mandou, falando, você confirma o seu show aqui no festival aqui no Arizona? Aí eu, confirmo. Hoje? Agora! E falei, Ninguém uma até turnê. hoje sabe de onde é que Ninguém. veio aquele... Sabe? Eu falei, Manifestou. manifestei, eu falei, arma uma turnê pra mim. Aí a Relações Públicas, Carol, não surta. Você vem fazer o show, mas você não vem fazer a turnê. Enfim, 15 dias depois, turnê marcada, Los Angeles, que eu queria, que era impossível, marcado. Los tudo Angeles marcado. só marca que para americanos, né? Então ele só marca se você já tiver feito algum tipo de show nos Estados Unidos. Se você nunca fez show nos Estados Unidos, você não marca em Los Não. Angeles. Nossa, Entendeu? gente. E o ela que, que não- acontece? Você começa a ter vários registros, tipo, eu já consegui isso, eu já consegui isso, eu já consegui isso, Sim. eu já consegui isso. E é mais, né? Porque ela teve que tirar, porque ela, o conhecimento de logística dela é terrível. É terrível. Porque ela teve que desligar o de Nova York, São Francisco. Eu falei, se você vai cruzar os Estados Unidos, você já viu o tamanho daquilo ali? Porque ela tinha show em Nova York, em São Francisco, dois em Los Angeles, né? Que é Los Angeles e Lancaster. Enfim, eu ia ter que cruzar Ela os ia Estados ter que Unidos fazer. Eu falei, assim. não, escolhe então Eu fui os para 3 principais. estados: Arizona, Califórnia e Flórida. Que aí eu voltei pelo Brasil, pela Flórida. Então, o que, que aconteceu na minha cabeça? Eu comecei a ter vários registros de, tipo, é muito fácil ter tudo que eu quero. Sim. É muito fácil manifestar, porque coisas que absolutamente todo mundo falava que era impossível. E as pessoas viram e falam assim, mas não acreditam em mim. Cara, ninguém acreditava em mim, mas não tinha por que acreditar em mim. Ninguém Sim. vai acreditar no seu sonho. Exatamente. O sonho é seu, entendeu? Você ainda não fez, como é que alguém vai acreditar? O que eu vejo muito é que a pessoa diz o seguinte: ninguém acredita em mim. Mas ele também não investe nele. Sim. E se E ele é não a parte investe prática. nele, É. por que o outro tem que investir? Sim. Entende? Sim. E eu sempre falava isso pra ela. Eu falava, se você acredita que você vale, você vai ter que agir em cima disso. Sim, aquela questão do valor, né? Te dá um valor que você se dá, né? Que você se dá. Então, eu vejo muita gente, principalmente na área musical, reclamando. Ninguém me viu, ninguém investiu. Mas você não está investindo também. Sim. Porque, não, eu fiz a música. Peraí, mas fazer a música é uma obrigação do Sim, do profissional. cantor, do artista. Agora, e fora isso, você investiu o quê? Sim. Sabe? Então, ela investia em buscar as coisas, ela investia em falar com outras pessoas, ela investia... E olha que o mercado aqui fechou para ela. Então Entende? fala pra mim, assim, eu quero entender. Né? O que é que essa técnica de visualização, ela tá inserida nisso aí? Sim, mas... Como é que é? Fala. O que acontece? Quase sempre quando você joga lei da atração na internet, ou você vai conversar com as pessoas, você vai ver até grandes profissionais da área falando sobre mentalização. Sobre mentalização, sobre manter uma ideia na sua mente, sobre você conseguir sentir que você é aquilo. Posso falar? Essa é a parte final do processo, essa não é a parte do início. E muita gente não consegue ter o que quer porque pula para o final. Exatamente. Entendeu? Eu conseguia manter isso na minha cabeça porque todo o ambiente que eu estava conseguia sustentar essa ideia, não me trazia uma ideia contrária. Qual ambiente que eu estava? A minha casa, o meu quarto. Então, por que a gente tinha tudo isso desde antes? Porque a minha mãe cresceu dentro dessa área. Sim. Então, a nossa casa tinha o Feng Shui certo. A energia vital circulava na nossa casa tranquilamente. E a China sempre trabalhou dessa forma, né? Sempre trabalhou disso. A gente tinha os arquétipos certos. Então, eu não tinha referência de que eu não podia. Não tinha nada no ambiente que eu passava mais tempo ao fracasso. que mostrasse pra mim que eu tava devendo, que eu tava faltando, que não sei o quê. Então, eu não tinha essa escassez na minha mente. Sim. Porque tanto a escassez quanto a prosperidade, elas são alimentadas. E elas não são alimentadas pelos seus pensamentos. Elas são alimentadas pelos seus sentidos. E isso pouca gente vai falar. Sim. Entendeu? Porque não adianta a sua mente, o seu raciocínio é uma parte desse tamaninho. Tem o resto dela, né? Uhum. Então, os seus sentidos, eles trazem informação para sua mente o tempo todo. Ou seja, quem manda nos seus pensamentos quando você está acordado?
E qual é a maior... A Iris falou muito sobre isso. Qual é a maior vibração? Porque assim, se você atrai o que você mais pensa, é na maior parte do seu dia, correto? Sim. A maior parte do seu dia você está acordado, correto? Sim. E você está na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho. Sim. Nesses lugares em específico, esses lugares têm maior poder no seu pensamento do que qualquer outra coisa. Carol, então peraí, vamos falar uma coisa aqui, Vamos. que tá fora do roteiro. Se é para ajudar as pessoas, né? Se é para ajudar as pessoas, eu acho interessante a gente falar. Vamos supor que seja uma pessoa que mora numa condição muito ruim financeiramente, que ela mora numa casa muito humilde, Sei. que ela tem muita escassez ao redor. Uhum. Né? Como que essa pessoa ela pode transformar isso? Porque a gente sabe que tem. Sim. A gente sabe que tem pessoas que saem de uma situação dessa e vários vão para uma alunos, situação, muitos, eu tenho uma muitos situação alunos assim muito boa de vida, né? Até às vezes surreal, né? Então assim, como que a pessoa pode manifestar isso? A pessoa que está lá agora vendo você, te ouvindo e que está nessa situação e fala assim, poxa, mas ela tinha uma casa bacana, ela tinha um ambiente legal, eu não tenho nada, minha mãe não entende nem essa palavra, né? Feng Shui, não sabe nem o que é isso. Minha família briga o tempo todo, eu tenho que trabalhar o tempo todo e eu não tenho condição de comprar nem um óculos. Como é que eu vou fazer como é que essa pessoa pode fazer para começar a trilhar esse caminho na vida dela? Bom, vou falar de duas coisas principais, tá? Primeira coisa que ela tem que começar a tirar da casa dela são as informações de escassez. Sim. Então, alguns arquétipos a gente já conversa sobre isso, tem nas minhas redes sociais, a gente fala e tal. Só que, por exemplo, as coisas quebradas têm que começar a sair de casa. As coisas sujas têm que ser limpas imediatamente, porque o seu cérebro está lendo isso. Você tem que criar espaço. Sem que fique entupido de coisas. Por exemplo, um canto cheio de jornal. Não pode. Caixas, bolsas, coisas que você não usa. Se vai botar os sapatos num cantinho, não pode estar tudo jogado, tem que estar arrumadinho. Tem que estar arrumado. Porque o que acontece? Você ter dificuldade financeira, isso é um fato. Sim. Agora, o resto é mentalidade. Sim. Porque eu conheci uma pessoa que morava com a família inteira dentro de... E ela pedia para morar no terreno da minha mãe. Numa casinha muito pequena. E era onde você brincava. Que ela pensava que era casa de boneca. Tão bonitinha, arrumadinha. Era lindo. Perfeita. Você tinha que ver. E ela pegava e fazia. Então, a casa dela era assim... Quando foi construída, era tipo um galpãozinho de obra. Sim. Ela morava, ela, o marido e 3 filhos. Ela conseguiu fazer uma divisão dentro daquela casa perfeita. A casa dela parecia uma casa de boneca. Você não precisa não ter condições e morar numa casa quebrada. Sim. E é Entendeu? importante que você faça para você acostumar a sua mente à tua evolução. E ela saiu dali para uma casa gigantesca. Que bacana. Então, isso que eu quero que você fale. Então, coisas quebradas, coisas sujas, desorganizadas, né? Para brigas, ela vai colocar rosas brancas. Pode ser foto, se não puder comprar. Pode ser artificial. Mas tem que colocar... Aonde tem briga, coloca rosas brancas. Então, vai resolver. Vamos falar logo isso, né? Então, o que são arquétipos? Vamos lá. Pra gente poder explicar isso tudo nesse contexto. É uma polêmica na internet, esse negócio Nossa de arquétipos. Senhora. Nossa Senhora. Demais. Vamos lá. Arquétipos, eles podem ser imagens ou papéis sociais, tá? Que trazem uma informação direto pro teu subconsciente. Não passa no teu raciocínio. Ou seja, você não consegue frear. Então, arquétipos não são coisas que você precisa acreditar, porque não passa pelo seu raciocínio, você não acredita, não precisa. Todas as propagandas, você só compra ou rejeita alguma coisa por causa de um arquétipo. Todos os filmes têm. Isso é matéria de faculdade, de marketing. Sim. Exato. De Propaganda, design, comunicação. tudo. Sim. Porque é de comunicação, né? Psicologia. Sim. Então, tudo que você tá ao seu redor tem arquétipos, são influenciados por arquétipos e são estudados por alguém que fez você estar com isso ao seu redor. Então, por que você não deve saber disso? Para que você provoque as ideias certas na sua mente. Sim. É assim que eu penso. Eu penso nos arquétipos de uma forma prática. Eu sei que por aí o pessoal fala arquétipo da Cleópatra, o arquétipo de personalidade. A comunicação usa muito o do herói, do sábio, do mago, não sei o quê. Tem vários desses. Eu não foco em nenhum de personalidade. Porque, através da filosofia chinesa, do Feng Shui e etc., se você não está com a vida que você quer, os seus gostos, os seus hábitos... E os seus arquétipos estão de acordo com aquilo que você estão de tá acordo vivendo. com aquilo.
Então, antes de você definir qual é a sua personalidade, qual é o seu gosto, qual é isso e aquilo, tenha a vida que você quer. Entendeu? Sim. Pra estar de acordo. Então, eu fui muito prática. Na hora que eu comecei a observar os arquétipos, alguns eu já sabia, desde antes. Mas outros, eu comecei a observar muito a casa de pessoas milionárias, bilionárias. O que era comum? Ambientes de extrema riqueza. Porque, olha só, o Feng Shui fala que não existe a energia sem haver a evidência física da energia. Entendeu? A materialização. A materialização. Então, existem coisas que a gente pode chamar de ancoragens. Sim. Os arquétipos seriam as ancoragens. Então, ambientes de extremo luxo vão ter o arquétipo da orquídea, do ouro, de uma forma muito mais útil. Por exemplo, Do cristal, da cristal. luz, do brilho. O ouro é interessante, eu falo isso dentro do manual, porque ele não só simboliza riqueza, mas ele simboliza inteligência. E aí, se a gente for falar da aliança de casamento, é o maior contrato social que existe, a união de duas famílias, correto? Sim. Então, é uma coisa muito importante na nossa sociedade. É celebrada e ancorada num anel Sim. de ouro. Sim. Porque vai trazer inteligência, vai trazer prosperidade, riqueza. Então, tudo que a gente usa tem essas ancoragens. Quando você sabe isso, você começa a provocar de forma correta no ambiente que você passa mais tempo. E aí você pode usar o arquétipo do ouro em casa. Ah, eu não tenho ouro. Pinta, gente. Eu pintei meu armário inteiro com tinta dourada. Porque pra sua mente, basta ela ver Ela não o dourado. identifica Que a mente não diferença. diferencia, né? diferencia. Não diferencia. O artificial do natural. Não, Então, a diferencia. flor também pode ser artificial. Pode ser Sim. foto. Então, pode ser uma pintura, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer desenho. coisa. Pode ser Sim. desenho. Eu tive aluna que queria vender um carro que não vendia por nada e tava precisando vender o carro. Aí ela era minha aluna, botou rosas brancas no ambiente e tal. Gente, foi muito engraçado. E ela me mandou, ela fotografou, porque ela não tinha o arquétipo do cavalo. E ela pediu pro filho dela, que era uma Desenhar. criança, desenhar o cavalo. Ele desenhou um cavalo abstrato, né? Daquele jeito. Daquele jeito de criança. E nem era perfeito, como eu falei. Sim. Ela botou, gente, eu virei e falei assim, cara, vocês são muito criativas. Ela colocou no painel do carro. Sim. Vendeu. Porque o cavalo, explica agora por quê. O cavalo, ele é um arquétipo que vai ser dos grandes diretores. Por Sim, quê? dos gerentes. Dos gerentes. Porque ele vai trazer boas decisões, ele vai trazer bons contratos, boas parcerias, autoconfiança, velocidade. Então, quando você traz essa ancoragem para o ambiente, você está trazendo essas informações para todo mundo que está vendo o cavalo. Sim, isso que é importante a pessoa entender. O E arquétipo, se você for basta ver, você ver, né? Se você for ver os milionários, quais são os esportes que os milionários fazem? Sim. Entendeu? Pode ver. Exatamente. Equitação. né? Exatamente. Olha as marcas. Barco, Polo, Ralph Lauren, carro veloz, Carro, tá? Ferrari. Ferrari. quase todas as coisas da Chanel tem alguma coisa de cavalo no meio. Ou no Sempre desfile, tem no ou desfile, foto, ou por aí na vai. propaganda, Sim, sempre vai ter. Sim. Porque você tem que trazer essas ancoragens. As marcas dos carros que levam. Ferrari, Porsche e por aí vai. Sim. Tudo isso vai trazer essa informação. Aí você pensa, se a Ferrari está preocupada com isso, se a Chanel está preocupada com isso, Você não tá? você não tá? Por quê, né? Tá esperando Entendeu? o quê? Exatamente. Então, o que eu penso é o seguinte. As pessoas me perguntam muito sobre isso. Mas tal arquétipo é o que vai fazer toda a diferença. Os arquétipos, eles são várias ancoragens. Se você quer prosperidade, são várias atitudes de prosperidade. Não é amuleto. Então, são rosas brancas, é o cavalo, é o ouro. São vários arquétipos ao mesmo tempo. Você está falando aí de uma série de coisas interligadas, né? Sim. Eu sei porque eu já li seu manual. Uma estratégia. Mas então, assim, a gente tem... você falou do ambiente, né? Das coisas quebradas, coisas sujas. Você falou dos arquétipos. Então, assim, você falou da música. Você está falando de questões em todos os âmbitos. Sim. Então, quer dizer, não adianta você mudar uma coisa só. É com o né? que você se diverte? Sim. A sua Entende? distração, o seu lazer. Qual é o seu lazer? Sim. A gente vai criando Porque um eu campo. perguntei, qual o lazer das pessoas milionárias?
E qual é o lazer? A pessoa passa o dia inteiro vendo filme de traição, vendo filme de guerras, De guerra, isso. de escassez, Isso. de, sabe, miséria. Vendo os barracos da internet. Vendo todos os barracos da internet. Sim. Ela acha mesmo que ela vai ter uma vida próspera? Então, isso é interessante que você está falando, que a pessoa que fica o tempo todo na rede social, Sim. vendo Aonde esse vai tipo o de seu informação. foco? Isso é lei da atração. Lei da atração não é uma filosofia, Sim. entende? Não é uma religião, sabe? Lei da atração é uma questão de vibração. Quando você vai pegar um rádio, você coloca lá em 96, você não pega 102. Você emite uma vibração e você atrai a vibração compatível com aquilo. Sim. Então, aonde está o teu foco? É onde você está discando o teu dial. É onde você está colocando. Então, se o seu foco é traição, você não vai colher uma vida tranquila, você não vai ter um relacionamento perfeito, que você... Não importa se você deseja, não importa que você fique falando, eu quero isso, eu quero aquilo outro, mas você vai atrair aquilo que você foca, aquilo que você vibra, entende? Entendi. A vibração, a linguagem universal, ela é vibratória. Não é do teu desejo. Isso vale para videogame, né? Sim. Sim, eu diria que a gente tem dois ambientes. Você tem um ambiente que você passa mais tempo físico e existe um ambiente que você passa mais tempo digital. Esses dois vão funcionar muito mais na sua mente do que qualquer pensamento que você tenha. Com Os certeza. pensamentos eles vão estar relacionados com o que esses ambientes trazem, as Sim. ancoragens desses lugares. Sim. Então, se você quer que alguma coisa se manifeste na sua vida, você tem que garantir que esses dois ambientes, tanto a sua casa, onde você tá, quanto o que você olha na internet, vai estar de acordo com isso. Porque aí eu posso te garantir, você não precisa fazer nenhuma mentalização, que o que você Sim. quer vai acontecer. Tem Sim. um coach famoso aqui no Brasil, eu gostei muito do que ele falou. Ele começou a contar, se você se distrair 1 hora por dia de um filme ou de uma série que tem essas catástrofes que a gente fala, no final de 1 ano é o tempo de uma pós-graduação. Fato. E você fez a pós-graduação. Fato. Querendo você ou não, você vai atrair... Você nunca viu pessoas que discutem, às vezes, novelas e discutem como se fossem situações... uma vez eu estava no salão, tinha o pessoal, eu não assisto, né? Então, eles estavam falando de coisas que eu jurava que era real. Assim, não, porque tem gente que... novela. E a não pessoa se distingue. alterava Sim. e brigava com, sei lá, com um personagem que estava Sim, falando. tem raiva. E eu levei muito tempo para saber que aquilo ali era uma novela. As artistas, elas levam pancada na rua. Exatamente. Então, por quê? Porque o cérebro não identifica. Sim. E aí você está trazendo essa informação. Se você estiver distraído... Sentimento, né? A emoção. Se você estiver distraída, o seu subconsciente está todo sendo gravado ali. E aí você vai para um relacionamento com toda aquela informação que você Ativada. adquiriu. Não necessariamente você viveu aquilo. Da mesma forma que as pessoas discutem. Fulano não presta por causa disso. Olha o que o outro fez. Então, você está absorvendo isso. Sim. E se você estiver vendo televisão e trabalhando, eu discuto muito isso com as pessoas, deixando a televisão rolar e trabalhando, ou seja, você perdeu a sua capacidade de filtro e está deixando entrar aquilo tudo. A televisão tá Sim. rolando, você tá no celular, ó. Você está no celular. Sim. Está entrando aquela informação todinha e está impregnando o seu subconsciente. Sim. E você, querendo ou não, você vai Porque começar você a se assimila, né? Exatamente. Mesmo inconscientemente. Você vai começar a se comportar daquela forma. Isso caberia, então, aquela pergunta, né? De como que a gente pode não permitir que a nossa energia seja drenada. Como que a gente faz para a gente se defender disso? Bom, Tanto por ambiente quanto por pessoas. por ambiente, é mais complicado você conseguir mudar um ambiente que, por exemplo, uma sala de visita que não é sua, na casa da pessoa e etc. Então, se fosse a pessoa, eu garantiria que com ela tivesse alguns arquétipos.
seja o chaveiro do cavalo, ou um brinco de rosas brancas. E a própria casa ou dela, ouro, né? Ela etc. cria O que vai campo. interferir na sua vida é um ambiente que você passa mais tempo. Você não vai passar mais tempo na casa dos outros. Não, com certeza. Então, se a sua casa estiver organizada, a sua vida já vai dar saltos. Sim. Se o seu trabalho estiver organizado, a sua vida já vai dar saltos. Não é exatamente a energia de uma pessoa ou de uma hora que você passou naquele ambiente que vai barrar as 23 horas do seu dia, entendeu? Sim. Então, a culpa quase sempre é muito mais nossa. Sim. Entendeu? É difícil admitir, mas é. E então a energia da outra pessoa, existe uma técnica que você consegue impedir que a sua energia se misture com a energia do ambiente, tá? Só que ela não pode ser feita mais de uma vez por dia e não pode ser feita todos os dias. Você adorou isso, né? Adorei isso. porque é muito útil. E É o meio que- Harry Potter, hein? É bem Harry Potter. Mas ela faz sentido. É porque você tem que explicar. Existe um campo de energia. Eu ia explicar. Existe um campo de energia e existem os portais de energia. E o plexo solar, né, a altura do estômago, que você tem um centro de energia, é mais ou menos onde você digere o mundo. Ali faz a troca. Da Tanto mesma que- forma que você come e ali que digere, ou seja, ali tem o primeiro contato da energia externa Uhum. com a sua parte interna. É também energético. Então, você pode usar determinados artifícios para que você corte aquela influência. Só que você não pode, porque você depende dessa troca também dos ambientes. Sim. Então, se a pessoa faz muitas vezes, eu vou deixar ela explicar, mas se você faz muitas vezes, você acaba causando um desequilíbrio para você também. Você bloqueia totalmente. Você bloqueia. Exatamente. No momento que você faz, você bloqueia e logo ele volta. É Tá. igual aquele negócio da água, que você gira ao Sim, contrário e daqui a pouco ele está sim. girando de novo, Sim. né? Então, é o mesmo processo. Só que tem o seguinte, se você fizer várias vezes, aí sim, você está bloqueando essa energia e aí você vai sofrer um problema em Digamos relação que é uma a isso. técnica de emergência. Tá. Entendeu? Você vai passar por uma situação que não é interessante que a sua energia se misture com a do ambiente. Você vai fazer isso. Agora, você não vai usar isso todos os dias, porque aí você tem que mudar o teu hábito. Sim. Entendeu? Sim. Então, você tem que trocar isso. Então, o que você vai fazer é o seguinte... Eu não sei se vai dar pra ver aqui. Eu chego pra trás. Olha a Opa. luz, olha Tá a dando, luz. tá dando. Tá dando? Ok, perfeito. Aqui, na área do estômago, né? Qualquer mão. Você vai girar no sentido anti-horário, né? Pra trás. Pra trás, 7 vezes. Eu não vou fazer isso agora porque a minha interesse Tá. O meu interesse é ter a energia que não tem. Isso. Mas você vai girar 7 vezes no sentido anti-horário. Aham. Isso vale a pena testar. Porque você entra num ambiente que... as pessoas falam que é energia, Que né? vai ter de eu não gente sei por se- aí fazendo assim agora. Eu não acredito em energia. Mas quando você entra num ambiente que teve uma briga ali Nossa. dentro e que você chega, você não viu a briga, você não tem mais ninguém. Imediatamente você cruza os braços. Clima e você pesado. cruza os braços na altura do plexo. Verdade. Você fecha aqui. Verdade. Os sacerdotes usam faixas aqui. Aí até eu vi, põe coisa no umbigo. Não, não é o umbigo, é aqui. Aqui. Entendeu? Então você pode ver que os sacerdotes usam. Então, eles bloqueiam, ou seja, eles se protegem, não bloqueiam Sim, totalmente, sim. mas eles se protegem de Sim. de uma determinada energia. No caso, quando você entra nesses ambientes que são. Você fala assim, nossa, o clima tá pesado aqui, Isso, né? você se O que é protege. um clima pesado? Você captou pelos Energia seus... densa, né? E você captou pelos seus sentidos. Sim. E aí imediatamente você cruza os braços. Essa técnica, ela vai fazer isso. Ela vai impedir que você absorva aquela energia do Não é ambiente. mágica, é você saber lidar com Sim, o corpo. Você só está É fechando. manipulação de energia. de energia. Sim, com certeza. Quase todo mundo faz isso. As gueixas usam. Sim, Entendeu? sim. Elas usavam aquela faixa. Entende? Às vezes, por baixo da roupa, elas usavam a faixa. Gente, interessantíssimo isso. O que acontece é que essas informações, elas não chegaram, elas ficaram presas em alguns grupos. Sim. Elas não chegaram na massa. Sim. Entende?
E quem trabalhava, quem fazia os cursos, elas trabalhavam com uma forma terapêutica, ou seja, ou também de uma forma técnica. Então a pessoa ia até ela e você apresentava. Não é uma coisa que você espalha. Sim, não era então divulgado. isso ficou preso em algumas áreas. Só que eu achei que Grandes tinha que falar. diretores sabem. Sim, Se eles não sabem, alguém que sabe trabalha para eles. sim, Entendeu? sim. Eu, quando montei essa parte, e meu spa era todo focado em cima disso, eu trabalhava com grandes diretores, com grandes empresários, com pessoas realmente... Porque conforme você vai subindo, A pressão aumenta. a pressão aumenta e o erro pode ser catastrófico. Sim, com Então, certeza. Quanto maior a altura, maior exatamente, o tombo, você não né? pode errar. Sim. Então, você precisa ter mais conhecimento do ambiente, de outras coisas, não só aquela que você vê, Sim, para que você saiba andar. Porque quando você está no topo, você é um líder, você vai buscar informação com quem? sim, É você difícil. que dá a informação. dificílimo, é. Então, você tem que começar a andar com as informações, vamos dizer assim, ocultas, né? Sim. Você tem que começar a apostar mais. Sim, E ninguém aposta, na verdade. As pessoas fazem leituras. E se elas elas não fazem essas leituras, elas pagam alguém que faz. sim. Né? Toda vez que a pessoa prospera, ela não sabe de arquétipos, mas ela vai contratar arquitetos, Que vão trabalhar isso pra ela. decoradores que vão Sim, trabalhar isso para ela. sempre, isso aí. Entendeu? Sim. É sempre esse movimento. Sim. Ela vai comprar carros mais velozes, mais seguros, porque muita gente fala assim, a lei da atração é uma coisa materialista. Não, ela não é materialista. Mas, se eu fizer uma pergunta, o que você deseja na vida? Você deseja liberdade, segurança, saúde, tudo isso não é físico. Agora, como é que você traduz isso para o físico? Como é que alguém pega uma liberdade, uma palavra assim que não tem, né? Consistência física não tem. Agora, ter um Então, carro muito bom te dá liberdade, agora, não dá? um carro Sim. que te dê Uma segurança, casa confortável. uma casa confortável, Sim. ela não vai traduzir isso. Então, essa materialização dessas coisas é a forma com que você pode experimentar isso. Sim. De uma forma física. Sim. Então, por isso que a lei da atração fala tanto isso. Você precisa buscar, você precisa prosperar, porque como que você vai Materializar tudo isso? Como é que você vai sentir realmente a liberdade, a Sim. segurança? Sim. Entendeu? Felicidade, que coisa... Como é que se traduz felicidade? Agora, como é que você diz? De repente, você podendo ajudar seus parentes, isso se traduz em felicidade? E como é que você vai ajudá-los? Tem que Porque ter. o dinheiro, ele é meio, Sim. ele não é fim. Sim. Tanto tem o Bob Proctor fala uma coisa muito interessante, falava, né, porque ele infelizmente já morreu. Mas ele fala uma coisa muito interessante. A pessoa diz assim, eu quero mais dinheiro. Mas dinheiro é meio, dinheiro não é fim. Então ele diz, sabe por que você não tem dinheiro? Porque você ainda não tem uma função para o dinheiro. Então por isso que a lei da atração trabalha tanto essas partes como coisas melhores, coisas mais prósperas, casas melhores, Isso é muito carros legal, né? melhores. Eu falo para todos os meus alunos, você precisa manifestar prosperidade financeira. Você pode dizer que você é a pessoa mais desligada do mundo material, mas você precisa, porque você quer autoconfiança. Autoconfiança é confiar em você, correto? Como é que você vai confiar em você se você não pode contar com você? Sim. Sim. E você Entendeu? já viu Sim. quando você está num lugar que você está confortável, as coisas estão te dando. Se você estiver bem vestido, se você tiver com poder de compra e venda, você entra num ambiente, você se sente menor que ele ou você se sente Gente, confortável? sem questionar. Né? Entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Porque existe uma coisa muito interessante. As pessoas querem melhorar de vida. Mas por que elas querem melhorar de vida? Porque elas querem uma vida melhor ou elas querem se livrar da vida ruim? Era isso que eu queria falar sobre a questão da escassez. É uma diferença gigantesca. Muito legal. Porque se você focar, eu quero mais dinheiro porque eu tenho medo de ficar sem dinheiro, você está focando na escassez. Uhum.
Entende? E é Isso é nisso que interessantíssimo. muita gente erra. Sim, a maioria das pessoas faz isso. E aí você me falou uma vez que juntar dinheiro para emergência cria emergência na Cria sua emergência. vida. Você não pode Você juntar tá isso aqui para investindo emergência. nela. Você está Você juntando pode para investir emergência para acontecer. ganhar mais. Né? Olha, você tá pensando, presta atenção, olha o processo aí. Eu falei, caramba! Você tá Nunca tinha pensado focando, nisso. você gasta várias horas do seu dia focando e você ainda implica uma ação aquilo. Você ainda Exatamente. alimenta. Tá perfeito. Você Exatamente. alimenta a emergência. Ela vai acontecer, ela A vai acontecer. manifestação tá perfeita. É isso aí. Eu quero um carro melhor porque eu quero mais segurança e liberdade, ou eu quero um carro melhor porque eu não aguento mais o meu carro? Esse é todo. Aí lembra da vibração. Sim. O que você está vibrando? Sim. Não aguento mais o meu carro. O que você vai trazer? Até porque ali existe não tem uma nem coisa. gratidão, né, naquilo, né? E existe uma coisa. Nesse pensamento não tem gratidão pelo tudo que você já andou e até onde você já foi com aquele carro. Essa que é você uma viu. forma de voltar para a vibração certa. É. A Essa é uma forma de voltar. Né? Falar sobre gratidão é interessante. É. Eu vou falar, eu só quero falar uma coisa antes, que é uma parte que muita gente erra. Quanto menos você tem, mais você vai desejar ter. Por quê? Porque o universo precisa que você prospere. A tua condição aqui é prosperar, é estar bem, é estar feliz. Quanto menos você estiver feliz, quanto menos você estiver bem, mais você vai sonhar dia e noite com estar bem. Sim. E vai aumentar. Sim. Você pode continuar sonhando, ou se você agir, você vai começar. E isso A é sonhar uma com forma outras do universo coisas. de Deus, do universo, como você queira chamar, Sim. de fazer com que você haja e que você dê certo. Só que muitas vezes a pessoa, quando ela chega nesse estado, ela começa a ressentir ela querer tudo isso. Porque como ela não tá vivendo, aí ela começa a justificar. Ah, mas isso não é pra mim. Ah, mas isso é aquilo. Ah, e ela vai ficar uma pessoa extremamente irritada. Não, tem gente que tem medo até de felicidade. Exatamente. Tem medo de ser feliz, não, porque depois que eu for feliz pode acontecer uma desgraça, Exato. né? É. Como é que vai ser? Isso é uma leitura errada de uma outra lei, entende? Que é a lei do pêndulo. Uhum. O que está em cima vai descer. O yin e o yang também está funcionando muito nisso. Só que tem o seguinte, o fato de você subir muito, cair muito, não é porque tem que ser dessa forma. É porque nós estamos trabalhando só nos extremos. Meio-dia e meia-noite só. Meio-dia e meia-noite. O dia não tem só meio-dia e meia-noite. Então, o que vai acontecer? Eles falam da seguinte forma, só serve quando eu chegar lá. Só que você nunca vai chegar lá. Entendeu? Sim. Porque quando você chegar lá, você já virou chão, você vai querer outro espaço. Sim, sim. Então não adianta. Não adianta você dizer o seguinte: ah, não, quando eu tiver tudo que eu quero, eu vou ser feliz. Não. Ah, a gente tem exemplo aí agora, né? Do Justin Bieber. Né? Ele é um cara que conseguiu tudo muito cedo, é um cara que tem um sucesso super talentoso, uma pessoa maravilhosa e está passando por um momento super difícil. Mas Né? a indústria musical também é muito cruel. Né? Você já me contou Entendeu? isso. É muito cruel. Vamos deixa Deixa abaixo, pra deixa abaixo. Então É vamos muito falar uma cruel. coisa aqui que é bem interessante, né? É verdade que a lei da atração ela tá na Bíblia? Sim. Sim. Assim, Eu trouxe até o trecho. a Bíblia, mamãe fala isso e eu acabei repetindo isso demais. É um dos manuais mais antigos do mundo, né? E, gente, cada dia que passa, ela fica mais perfeita. Isso, pra mim, que eu sou bióloga... Não, sem ser modificada, é né? uma coisa louca, porque 2.000 anos, né? Pô, mas a medicina chinesa que você estuda tem 10. 10.000 anos, mas ela foi uma de coisa que surtar. foi passada ponto a ponto. A Bíblia não, foi A lá. Bíblia foi não, a Bíblia foi escrita uma vez só e veio, Sim, né? e a coisa, a cada dia ela fala. E as pessoas falavam, não sei o que é besteira. A mulher veio da costela de Adão. Hoje, com você podendo clonar, não é impossível. Sim. Não é? Tem muita coisa que você consegue me- justificar. Me deixa impressionada como é que eles conseguiram antecipar várias coisas. E a lei da atração, ela é toda funcional em cima disso. Eu acho que tudo que for falar de abundância vai ter a lei da atração no meio, tá? Então, assim, independente da religião da pessoa, eu sou católica, mas independente da religião da pessoa, como você queira chamar,
Se é Deus, se é centelha divina, se é o universo, se é a energia criadora de tudo, se é amor, se é isso e aquilo, é a mesma coisa. É a mesma leitura. Se é o universo ou se é o tal, como a medicina chinesa fala, que é o todo, Sim. dá no mesmo. Sim. Então a Bíblia ela traz isso. Existe o grão da mostarda, a passagem do grão da mostarda, que é uma das que eu mais gosto. Porque ela fala exatamente o que eu acredito, que aconteceu na minha vida. Você, para manifestar coisas grandiosas, para você falar para a montanha se jogar no mar e a montanha se jogar no mar, você não precisa acreditar 100%. Porque o grão da mostarda é miudinho, né? Sim. Uma fé do tamanho do grão da mostarda não é a fé do tamanho da montanha. Sim. Correto? Sim. Então, eu pegava em live, eu pegava o grão da mostarda lá em casa e falava, gente, é isso aqui. Entendeu? Não é a montanha. Então, uma fé do tamanho do grão da mostarda não é você acreditar 100%. É você duvidar que vai dar errado. Entendi. É pequeno. Então, eu virava e falava assim, quando eu conseguia as coisas na minha vida. Cara, e se não der errado? E se eu mandar isso aqui funcionar? E se funcionar? Porque a tua resistência, ela não é tão grande assim. Ela não é um muro fortão. Sim. Entendeu? Se você permitir que o universo haja no pouquinho, ele vai agir. E quando você tiver uma evidência de que deu certo, nada mais te segura. Vai por mim. Foi assim que aconteceu comigo. E é no movimento, Sim. né? Que as abóboras se... É. E aonde entra a gratidão nisso? A gratidão é uma ferramenta. A gratidão, ela é uma frequência. Você só agradece aquilo que você gostou e recebeu. Fala da passagem da Bíblia que fala da gratidão. Então, Fala. Fala eu não tudo. lembro da passagem em si, mas Sim. ela diz que a quem tem, mais será dado. A quem não tem, até o que tem será tirado. Porque a frequência da gratidão é a frequência do receber. Não é essa gratidão de ficar falando a gratidão, gratidão, Porque gratidão. ela tá banalizada, né? Ai, tá gratidão. Aí todo E mundo... virou uma coisa quase que exotérica, né? Isso. Então, as pessoas não estão vendo como uma coisa de... Um valor algo com real, né? frequência. Sim. Você, quando eu te dou alguma coisa que você gosta, você fala obrigado, né? Você fala, nossa, adorei, muito obrigada. E a gratidão é essa visão positiva da coisa. Então, você só... Por que você deve praticar a gratidão? Porque a quem tem, mais lhe será dado. Então, quando você fala, anota por dia algumas coisas boas que aconteceram, porque a gente esquece, a gente lembra. E por que a gente esquece das coisas boas? Porque as coisas boas, elas têm uma velocidade maior. Elas são, a grosso modo, como se fosse um vapor. Sim. As coisas mais densas, elas são mais pesadas. Então, fisicamente, elas são mais identificáveis. Então, você consegue identificar uma pessoa com raiva na rua. Mas Sim. uma pessoa feliz, às vezes, você não identifica. Sim. Então, você sempre vai ter uma visão maior para dor, para coisas mais pesadas. Não, e existe um Isso é mecanismo de normal. defesa. Alguma coisa que aconteça que te incomode, o seu cérebro ele tenta guardar esse registro para que Pra te você não proteger. passe por isso de novo. Sim. Então você fica, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero. Só que se você faz a lista do não quero, Olha a vibração. Então, isso eu queria perguntar também da questão do não. Não. do não? É. Essa questão é interessante. Olha só, as pessoas falam que o nosso cérebro ele não entende o não, né? Isso. Posso falar a verdade? O negócio do seu cérebro é o que você foca. Se eu falar, não pensa em rosas brancas, Você pensa acabou na de hora. pensar, entendeu? sabe? Acabou de pensar. É Então, porque você não tem a referência do não. Sim. Se eu falo rosas brancas, você já formou a imagem. Se eu falo carro, você formou a imagem. Se eu falo não, qual é a imagem? Não tem. Então, por isso que ele não registra. Então, Entendeu? você não precisa pensar naquilo que você não quer. Só que você tem que educar o seu cérebro quanto a isso. Porque você Esse é o desafio Isso é que é difícil. da lei da Você atração. precisa Isso aqui é difícil. parar de tentar se proteger e começar a pensar como você quer viver.
Compreende? Sim. Porque o seu cérebro, ele vai tentar manifestar aquilo que você pensa. Uhum. Então, eu falava para as minhas alunas quantas coisas eu recebo por dia de... qual é o arquétipo de proteção? Qual é a afirmação para proteção? Eu virei e falei, vem cá, você está sendo atacada? Ah, não, mas e se eu for? Por que você está pensando se você for? Muitas pessoas falavam isso, inclusive com o negócio da inveja. Sim. Entendeu? A inveja. O tema. Inveja, né? inveja. Cara, eu gosto de quebrar essa ideia da inveja com um pequeno raciocínio. Pensa em pessoas extremamente bem-sucedidas. Podem ser celebridades dentro de determinadas áreas, tá? Pensou nelas? Pensei. Legal. Quantas pessoas querem o lugar delas? Muitas? Quantas pessoas têm inveja delas? Muitas. Quantas pessoas falam mal delas? Muitas. Muitas. E isso impediu elas de estarem lá? Não. Ou elas continuam crescendo? Continuam crescendo. Sabe por quê? Porque elas não prestam atenção na inveja. A inveja só limita aquele que está invejando. Então, o que eu quero dizer com isso? Porque a inveja nada mais é que você desejar que o outro não tenha porque você não vive. Uhum. Entendeu? É bem tenebrosa. Só que se tudo é abundante, se Deus não esquece de ninguém, né? Se o universo não esquece de ninguém, e se você pode ter também, é você que está dizendo que você não pode ter. Você está focando na falta. É você que está dizendo que você não merece. Uhum. Entendeu? Então isso não chega no outro. O que você fala volta para você no seu campo eletromagnético, ele não pula lá no outro. Sim. Entendeu? E eu acho também que a gente está focando tanto no que a gente não quer, nas coisas. É porque isso até é alimentado, né? Uhum. O mundo alimenta muito isso, Sim. né? Traição, medo, Sim. pobreza. A mídia, principalmente. O tempo todo. A mídia. Isso aí. Mas existe uma razão. Existe pra uma isso. razão para isso. Então, você não foca. E o problema dos desafios da lei da atração é você aprender a trabalhar a seu favor. Entende? Porque a vibração externa, ela já não está trabalhando a seu favor. Uhum. Então, se você não fizer esse movimento, você vai entrar no movimento que já existe. Sim, Entende? sim. O mundo tem um movimento que já existe. Sim. Então, esse o grande desafio, é você testar. Porque senão, você fica naquela roda viva. Você sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, porque você vai viver em cima de momentos. Uhum. Momentos que você está vibrando bem, que legal. Vibrou bem, ai meu Deus, será que eu vou perder? Aí pronto. Pronto, vibrou mal. Sim. Porque é esse grande desafio que nós temos, é manter a vibração compatível Constante. com aquilo que a gente quer. Sim. Como que você faz isso? Se aproximando mais daquilo que você quer. Uhum. Ou seja, se você quer uma vida mais próspera, vai passear e se divertir com coisas prósperas, com que aquelas pessoas se divertem. Você não precisa gastar o que elas gastam, porque você ainda não tem. Sim. Mas você precisa se envolver com aquela energia. As pessoas dizem assim, o dinheiro busca quem tem dinheiro. Sim, dinheiro Por chama que será? dinheiro. Chama Uhum. dinheiro. Isso. Por que será? Uhum. Sabe? Não é porque... É até o que a gente veio conversando. Existem pessoas muito muito capazes Uhum. e que não são prósperas. Sim, com E certeza. pessoas que não são capazes Isso. que são prósperas. Sim. Porque a questão está na vibração. Sim. Entendeu? Sim. E como que você mantém? Se você conseguir manter a sua vibração alta, você tem bons resultados. Se você conseguir manter a sua vibração hora alta, hora baixa, a tua vida é um sobe e desce igual Sobe um e desce, tobogã. uma gangorra. É, uma coisa louca. Não, e existe um macete, né? Vamos falar, libera aí pra Macete. galera. Existe um macete. O que acontece? Essa é a minha especialidade dentro de frequências. Eu trouxe a área de frequências para a área musical. Uhum. Então, você consegue mudar o teu estado emocional pela música. Total. Por quê? Seus ouvidos são os sentidos que nunca dormem. De uma certa É. forma, eles têm uma influência muito grande no seu subconsciente. Sim. Por quê? Porque eles fazem com que você acione, de repente, se você estiver dormindo, um barulho muito forte, você acorda. É o radar, né? É o seu radar. Aqui você está rastreando tudo, muito mais do que o que você consegue ver, muito mais do que o que você consegue tocar. E se ele tem uma influência maior, as ferramentas que atingem ele também têm uma influência maior. Uhum. Correto? Então, determinadas músicas, e isso eu não estou falando só nas frequências 432 Hz, que o pessoal coloca no YouTube e tal. Não estou falando só disso.
as músicas que você ouve, elas podem mudar o teu estado emocional. É claro que, se você está pensando em lei da atração para prosperidade, uma música triste, por mais comercial que ela seja, ela não é tão interessante. Não é a melhor ferramenta para você entrar no estado da gratidão. Sim. Não é a melhor ferramenta para você entrar no estado da felicidade. Sim. E foi aí que eu entrei com as músicas eletrônicas. Que legal. Com determinadas músicas eletrônicas. Porque elas aceleram o BPM. Então, você promove uma transformação mais rápida e você coloca as letras certas. Você coloca um sistema certo. É claro que isso não é aleatório. Eu passei mais de 15 anos no estúdio só focada nisso. Uhum. Mas você pode sim ouvir, por exemplo, a playlist Energia Alta. Isso daí em menos de 3 minutos. E eu já fiz isso. Eu faço uma live que é parte do meu show, né, no caso. Mas aí dá para fazer online. Que você consegue mudar o estado da pessoa e a gente vai de ponto a ponto, que é a Universes, em menos de 3 minutos. Tem depoimento, tem gente que estava assistindo a live, que crenças que levavam a 40 anos. Em 3 minutos, desapareceram. Por quê? Porque quando a música entra, a frequência dela vai ser maior, então ela vai ter predominância na sua mente. E quando isso acontecer, o seu sistema, tanto a parte de memórias, vai selecionar as memórias compatíveis com aquilo dali. Sim. Mesmo que você não entenda a letra. E determinadas frequências musicais inibem o medo. Então você pode estar com medo, mas determinadas frequências vão cortar isso na hora. Até nas guerras são usadas músicas. A guerra é usada a música para você organizar, para você passar a informação, né? Porque não tinha comunicação. Tinha que falar lá com o outro lado, era na base do tambor, não era na base do grito. Sim. Não chegava. Então, tudo vai ser usado. O filme de terror, se você tirar a música... Se você tirar a música, Nossa, você não fica com medo. Não tem. Fica até Não engraçado. tem. Eles Agora, ficam engraçados. assim, vamos falar aqui uma coisinha para ajudar o pessoal, assim. Fala que eu já vi, né, você botando um dinheiro falso em cima da mesa. Nossa! Bolos de dinheiro. Falei, Carol, daquilo. doida, Carol, o que é aquilo? Aí você explicou, falei, nossa, que coisa engraçada. Fala pra gente essa questão do dinheiro. Olha, o dinheiro cenográfico, ele é sensacional. Sabe por quê? Porque por mais que seja escrito na nota, né, esse dinheiro não tem valor, o seu cérebro, ele não reconhece isso. Então você começa a usar o arquétipo do dinheiro. Nada melhor do que para manifestar dinheiro, você usar o arquétipo Gente, do pelo dinheiro. amor de Deus, não falsifiquem dinheiro. A gente Não. tá falando. E eu até falo, para você deixar o dinheiro espalhado na casa, use o dinheiro falso. Porque se você usar o verdadeiro, você vai passar o dia inteiro ali olhando para ver se alguém vai pegar. Vai pegar. Entendeu? Então não faça isso para não virar o arquétipo do roubo. Entendeu? E todos nós, aqui do Brasil, nós viemos de imigrantes. Sim. Seja até o próprio índio que já era daqui, todos passaram por problemas sérios de privações. Sim. Então nós já viemos geneticamente marcados Pela escassez. pela escassez. Sim. É muito fácil brasileiro ter sensação de escassez. Sim. E a gente tem como? Mesas fartas. O Brasil é visto às vezes como a gente até exagera nas mesas, gasta demais, dispensa. Mas por quê? Porque nós viemos de antepassados de escassez. Ninguém veio da Europa para cá, ou de outro lugar, os próprios negros vieram. Ninguém veio para uma situação melhor. Sim. Vieram tentar outra vida aqui. Sim. Então, quando você chega e passa gerações, e essa aí depois a gente vai explicar, essas informações passam de geração em geração. Uhum. Então a escassez é uma coisa muito forte no Brasil. Não necessariamente da sua vida agora. Da sua vida agora. E talvez ela fique mas dos seus avós, dos seus porque pais. isso já está marcado. Sim, geneticamente. Então o dinheiro cenográfico, ele é quase que um remédio para isso. Porque a partir do momento que você começa a ver a fartura, você começa a ver o dinheiro... Você está pensando na abundância e não na falta do dinheiro. Exatamente. Você começa a sentir, depois de um tempo, um determinado conforto. Sim. E acontecem Entendeu? coisas interessantíssimas. Então é você juntar as bolinhas de dinheiro, botar Bolinhas de pela dinheiro. casa. Você colocar pela Põe Notas casa. de casa. 100, 50. Todas as minhas notas são de 100. Só de 100. Eu Vou botar tenho- de 200. Eu tenho no escritório, eu tenho em cima da mesa, eu tenho no quarto, eu tenho no closet, eu tenho em todos os lugares. E é muito interessante, porque a pessoa entra
uma pessoa que não conhece, Bate o olho direto. o olho vai Passa direto. a mão assim, na hora. É. E uma das coisas interessantes é o seguinte: brinque com esse bolo de dinheiro. E tenha noção de quanto tem ali. Em muito pouco tempo você manifesta esse dinheiro na sua conta. Esse dinheiro na sua É conta. hoje esse bolinho vai estar na minha mão. Brinca com dinheiro. Brinca. E nós, brasileiros, precisamos fazer isso. Por quê? Sim. Pra gente curar essa escassez. Sim. Entendeu? E essa escassez é uma escassez ancestral. Ou seja, não foi porque você passou dificuldade na infância. Você já traz essa escassez ancestral. Impressa no seu DNA? Impressa no seu DNA. Você já viu pessoas que têm muito dinheiro, que são pessoas ricas, mas que não vivem a riqueza que têm. Não vivem. Sim. Sim. Por quê? Entende? Por causa da escassez E isso ancestral. vem marcado. Sim, tem Isso vem mesmo marcado. isso. Tem. Todo o meu trabalho na Iris Diagnose, eu fiz trabalhos em congressos focados nisso, porque a minha visão era muito visão genética. E o meu trabalho no congresso era justamente isso. Pessoas, e no caso foram até pessoas que era judia, e foi avô, bisavô, eu não passados. lembro, né? Que ficou no campo de concentração. 3 gerações depois, os filhos Ainda tava marcado. dela estavam se comportando como Por causa de uma ambiente. situação, por causa de um ambiente. O ambiente, ele afeta muito a sua mente. Ele vai determinar que memórias vão ser acionadas. Sim. Até dos seus antepassados. Que Então, coisa, hein? Não é? Essa parte do dinheiro cenográfico é quase que uma cura. Lá em casa tem em todos os lugares. E nunca mais teve discussão sobre Nunca dinheiro. mais. DVD não vai parar Nunca. agora de botar na mesa Nunca dele, ó. mais. Nunca mais, gente. Nunca mais houve Olha, discussão na minha e casa tem que sobre estar dinheiro. no seu campo de visão. Então, não vale a pena botar tudo num lugar só. Sim, vários Você tem lugares que colocar em espalhados. vários lugares. Isso vale para todos os arquétipos que você queira manifestar? Então, os Porque tem alguns que arquétipos- são melhores para quarto, para sala. sim. É uma questão de estratégia. Hum. O que acontece? Em determinados ambientes que não exijam velocidade e movimento, não faz sentido você colocar o arquétipo do cavalo. Agora, se você trabalhar no quarto, faz sentido. Existem alguns detalhezinhos, assim, do Feng Shui que eu não saberia explicar, não teria tempo para eu explicar tudo aqui. Mas o Feng Shui, ele começa a trabalhar a energia dos elementos e ele começa a compreender como é que funciona a energia na Terra, né? Se você for um alienígena, talvez não seja assim. Mas se você tá aqui, você tá Você sobre tá essa... sujeito. Exato. A forças celestes e forças telúricas. Exato. Sim. Tem toda a parte no I Ching explicando essa questão. Só que para ficar mais fácil aqui é o seguinte. Nós temos os 5 elementos, que são os graus de Yin e Yang, né? Não fica só meio-dia e meia-noite, tem todas as horas do dia. E aí, esses graus aí, eles vão determinar o que é bom em cada área da sua casa. Você pode usar o Pacuá para medir, mas enfim. No quarto, não é interessante você ter nenhuma referência do elemento água, a não ser as cores. Então, por exemplo, a cor do elemento água, o azul, o preto, tudo bem. Azul profundo, né? O azul profundo, o preto, tudo bem. Agora, foto de cachoeira, de mar, de todas essas coisas. Com Musiquinha água. de água para dormir. Entendeu? Esse tipo de coisa aí é a prosperidade, a energia que sai da sua casa. E isso daí tem relatos nos livros de Feng Shui que traz infidelidade, perda de dinheiro, aquário no quarto, assalto, perda de dinheiro e perda de a parte do relacionamento. Direto no Aquelas quarto. cachoeirinhas, aquelas barulhinhas de água. Fontezinha no quarto, assim, tira do quarto. Então, a foto do navio no quarto com a água, tira. Entendeu? Coloca na sala, não é que não sirva pra casa, só não serve pro quarto. Entendi. Entendeu? Sim. Então, determinados arquétipos, por exemplo, eu quero... O Feng Shui trabalha só organizando os ambientes. ambientes. E às vezes Pro a pessoa resultado adquirir, que tem ele isso, deseja. não sabe. Quando você não sabe, você fica... Porque mesmo que você não saiba, não vai impedir de acontecer. É isso aí. Entendeu? Então, às vezes, você tá tendo vários problemas na sua vida porque você não sabe disso. Fala dos animais. Fala dos animais, você tem que falar. Polêmica, vamos lá. O que acontece? Existem alguns arquétipos que eu encaro como
mais eficazes. Já acabou comigo com a tartaruga. Não é. Acabou. Não é por causa da minha cabeça, mas Adorava é a pelo tartaruga. que significam os arquétipos e os arquétipos que são usados realmente nos lugares onde tem muita riqueza. E Então, o elefante? não, No elefante foi terrível. pois Todo é. mundo jogando elefante fora e todo Nada mundo... contra o bichinho. Nada contra o bichinho, mas o elefante ele deixa tudo mais lento. Tartaruga idem, tá? O elefante ele deixa tudo mais lento. Então, Eu tinha na minha clínica. o lugar no onde spa. tiver Eu a tinha, né, imagem também. do elefante, tudo vai acontecer mais lento. Então, se você botar na sua clínica, né, mãe? Você vai demorar para receber, os clientes vão demorar para entrar Gente, e sair. É exatamente isso. Tudo isso vai acontecer. Se tiver tatuagem. Ah, olha só. Se você não vê. Se você não vê a tatuagem. Se você não vê a tatuagem, tudo bem. Tem gente que tatua nas costas e não vê. Vai ver quem ser pra tiver. quem vê. Amanhã o elefante vai virar cavalo. Foi que nem uma aluna minha virou e falou assim: ah, mas o arquétipo do cavalo tá me dando pesadelo. Eu virei e falei: mas você tá dormindo? Como é que você tá enxergando o arquétipo quando você tá dormindo? Os arquétipos, eles vão influenciar os seus sentidos, né? Se você não vê... Se você não tem vê, tá como. tudo Ótimo, bem. tudo bem. Agora, por exemplo, alguns arquétipos, como o da águia, não é que eles não sejam bons, mas você tem que tomar cuidado. O arquétipo da águia, ele é um arquétipo que gera muita competição, muita, e ele pode gerar uma certa agressividade, entendeu? Sim. Então, para ambientes de trabalho, ele é péssimo, porque ele acaba com a cooperação. Se você não for o Normalmente chefe... é o presidente da empresa você- que tem a águia. Por exemplo, o Hélio Couto fala muito sobre isso. As pessoas que usavam a águia e elas eram funcionários ou não eram o chefe da empresa, muitas vezes elas eram demitidas. Entendeu? Você é o chefe. Tem outro ali que quer ser chefe também. E eu Esse acho um vai. problema até para pessoa que é microempresário ou então para outra pessoa que é Roma, né? empresário. Explica Roma, que é Vou muito, explicar. é muito forte isso. O que acontece? Mesmo que você seja o líder, você vai ter muita dificuldade de ter boas parcerias por causa da águia. E a águia ela vai influenciar todas as pessoas que veem a águia, não só você. E era uma coisa que você consegue ver muito na história de Roma. Porque as legiões tinham o estandarte da águia. Sim. Tinha águia para tudo que era lado, né? Engraçado que o imperador nunca ficava muito tempo, né? Isso mesmo. Exatamente. O general que tava lá perto de várias águias por causa dos estandartes. Eu esqueci o nome daquilo, acho que é Sim. estandarte, não tenho certeza. Mas que ficava perto disso normalmente se tornava o próximo imperador. Sim. E era um tal de mata fulano, mata ciclano, não Isso ficava mesmo. ninguém. Aí eu pergunto, com essas evidências, você acha mesmo que esse arquétipo é o melhor da estratégia? Não, com Entendeu? certeza, sim. Então, você consegue ver na história a evidência dos usos dos arquétipos. Então, por exemplo, o arquétipo do coelho é um bichinho fofinho, sabe? Lindinho, mas é a vítima, gente. É presa. É o animal de caça. Toda pessoa que usar o arquétipo do coelho vai se sentir vitimizado, caçado. Principalmente se as outras pessoas usarem o da águia, do tigre. A vaquinha o também, a cavalo. vaquinha. Olha, Vaquinha, animal de corte. Você sabe que a minha secretária jogou todos os panos de prato fora, graças a né? Deus. Porque era tudo de Olha, vaca. A vaquinha é ótima, mas ela é um animal de corte. É. Então, você usar o arquétipo da vaca, você vai estar trazendo isso pra você. Ela é sacrificada. Mas vamos falar uma coisa aqui, interessante. Uhum. Mas o cara que tem o frigorífico, ele usa. Mas por quê? Por quê? Fala, explica aí. Teve um fazendeiro que veio brigar comigo também, quando eu falei esse negócio uma vez na live. Eu virei e falei assim, mas por que a vaca é prosperidade pra você? Porque você corta ela, Sim. entendeu? E você não vai usar ela na sua sala, aonde você tá influenciando dinheiro. Tá no isso, negócio aquilo. dele, né? A marca do Aquilo negócio. tá no negócio. Mas, pô, ali tá escrito o que vai acontecer com a vaca. É, Quando você vira e fala, fulana é uma... vaca. Pois é bom? Não. Você tá querendo dizer que ela é uma pessoa ótima? Não. Então, tá aí o arquétipo do pato. Fulano foi o pato da história. Bom, Não. ninguém falou fulano foi o tigre da Você sabe história. que É. tem empresas grandes que usam na cartilha de alguns funcionários o pato em informação? Ele está dizendo ali que todo mundo obedece e informação. Sim. Sabia? Gente, então vamos, a gente está chegando no nosso fim aqui. Vamos fechar falando aqui os principais mantras Uhum. da lei da Já atração, comigo. né?
E Esse é com aí- você mesmo, porque eu não lembro de nenhum. é verdade esse negócio dos 17 segundos, Entendi. Vamos lá. né? E Porque explica também por que você usa É. as perguntas, né? Vamos lá. dá um comando bom aí, Comando de dinheiro imediato? Isso. Beleza. Deixa comigo, então. agora, hein? Pode deixar. Uma das coisas que é interessante... O que que acontece? Como eu falei no início do podcast, se você tiver um ambiente que proporcione esses pensamentos, você vai potencializar tudo que é mantra, tudo que é comando, tudo que é isso e aquilo. Se o ambiente não acompanhar, o comando de dinheiro imediato vai funcionar. Mas dinheiro imediato não vai te tornar rico. Sim, Ele vai te trazer dinheiro imediato. sim. Então, se você quiser uma transformação completa, você começa a se preocupar com o ambiente. Tá. Agora, e aí os comandos vão funcionar cada vez mais. Mas os comandos, eles funcionam. Então, vale a pena funcionar para você testar, para você começar a acreditar, ou pelo menos para quebrar sua resistência, seja lá o que você quiser fazer. Porque eles trazem essa ideia do 17 segundos. Sim. O que acontece? 17 segundos é o suficiente para um pensamento virar um ponto de atração. O que significa um ponto de atração? Esse pensamento vai atrair outros pensamentos compatíveis. E aí você começa a montar uma rede na sua cabeça. Assim. Fluxo, né? Exato. Então, 17 segundos é o começo para isso. Imagina se você está num ambiente perfeito que faz você pensar isso por horas. Que maravilha. Se 17 segundos já é bom. Então, os comandos, eles funcionam dessa forma. Só que eu prefiro, inclusive, as perguntas. Tá. Por quê? Porque dependendo do tamanho da tua resistência, às vezes o comando bate de frente com ela. E aí você vai falar, eu sou rica? Não, não é. Não é. Eu tenho dinheiro? Não, não tem. Não, não é. Agora, se você fizer, universo, o que eu não estou fazendo, sendo ou percebendo, que se eu fizesse, eu já estaria vivendo a vida que eu gostaria de viver. Pronto, tua mente ela vai começar a rastrear respostas para isso. Então, esse é um dos comandos. Esse é um dos comandos. Que milagre, universo, quais milagres estão disponíveis para mim hoje que eu não estou percebendo? Eu gosto daquele que para mim é o principal. Qual? Que é o Se Eu Fosse Eu. Ah, tá. Tem um que é muito que é esse, mas esse muda muita coisa. Ih, é esse que a gente vai fazer hoje. Esse muda muita coisa. Você pode acabar mudando várias direções da sua vida. Ih, Eu Muito acho o simples. principal. Se eu estivesse sendo eu, quem eu seria? Entendeu, né? entendi. Entendeu, né? Muda tem o muitos segundo. âmbitos, né? Muda muita coisa. E tem a Tem que parte. estar preparado Se para eu estivesse mudança. vivendo a minha vida hoje. Se eu estivesse vivendo a minha vida hoje, como eu seria? Porque você começa a ativar. Muitas vezes a gente não sabe qual é a nossa versão próspera. Sim. E isso começa a ativar essas respostas. Agora, calma aí que eu vou achar o do dinheiro imediato. Sim. Que é... Gente, Pode enquanto fazer isso, essa- vamos falar que Carol tem um manual. Ela disponibiliza o manual, né, Sim. uma amostra dele na internet, muito bacana. Eu tenho, já li, acompanho todas as aulas e é muito legal. Vocês vão gostar muito, porque existem conhecimentos assim milenares que a gente acha que é uma besteira. Ah, isso é E uma de uma besteirinha, forma uma coisinha simples. simples, não é nada demais, é uma mágica, não é nada disso, gente. São coisas muito inteligentes, são comandos mentais, é realmente um manual que você vai fazer um mergulho no seu interior, é um autoconhecimento. Não existe só isso que a gente falou aqui. Tem uma questão de cores interessantíssima, uma questão de elementos, é muita informação. Não dá para passar num podcast, realmente. É um curso grande, é um treinamento grande, então você precisa realmente mergulhar nesse mundo para você ter esse conhecimento. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, segue a Carol no Instagram, começa a conhecer os caminhos que ela vai te apresentar e você vai entender como é que isso funciona, tá bom? Como é que é o Instagram de Carol? The Kraken Music. É TheKraken Music. Só procurar lá. É isso, gente. Se não E achar, a se achar China? difícil, me procura, vai no dela que eu sigo ela. E aí você vai chegar nela. Eu falo isso pra todo mundo. China só funciona dessa forma. E como funciona, né? Você sabe que eles não fazem uma reunião que eles não saibam as energias, Sim. quem está, qual é o horário. Achou, Carol? Porque a função do chinês é muito interessante. Eles querem 1% de força para 100% de resultado.
Eles dizem que nós, ocidentais, fazemos 100% de força para 1% de É bem resultado. isso mesmo. É bem isso. E aí entra naquela crença de que tudo é muito difícil, de E que por só isso com que o a suor gente do seu diz- rosto você consegue as A coisas. gente fala, eu não acredito nisso. Eu vou te dizer, há uma grande parcela da humanidade que está funcionando, Por isso. que funciona. Gente, a com gente vai ter isso. que marcar outro, tá? Não deu pra falar tudo. Olha, não deu pra falar nada. Vamos ter que marcar outro. Finaliza com o seu mantra aí. Deixa comigo. Gente, essa afirmação é do dinheiro imediato, tá? Ela não te torna rico, mas você manifesta mesmo o dinheiro imediato. Ela cumpre o que ela propõe. A primeira vez que eu fiz essa afirmação, eu manifestei no dia seguinte. A segunda vez foi na semana e depois eu até perdi a conta, porque eu faço sempre e manifesto sempre e não é mais uma surpresa, né? Então, tudo que você vai repetir é isso aqui. Passar super certo para vocês não errarem. Eu anoto, gente, só para vocês verem. Você vai falar assim: eu sou tão feliz e grato por toda a abundância que invade a minha vida agora. A riqueza flui para mim rapidamente. Eu sou um imã para o dinheiro. Só isso. Faz e esquece que fez. Faz e Não vai precisa seguir o seu ficar dia. repetindo. Não precisa. Quando o dinheiro inesperado chegar, você vai reconhecer. Depois você me conta. É isso, gente. A gente vai ficar por aqui. Um beijo grande pra vocês. Eu quero agradecer demais a presença de vocês muito e dizer que a gente vai marcar outros. Tá bom, gente? Muito obrigada. Eu adorei. Eu também Eu também adorei. amei. Lindíssimo podcast. Quero mais.